nova presidência de Donald Trump vai impactar o mundo. O republicano disputou a Casa Branca com uma agenda bastante focada no protecionismo comercial, no fechamento das fronteiras do país à imigração e na priorização de um americanismo no lugar de um, entre aspas, globalismo. Todos pontos que tendem a reverberar para além da política interna dos Estados Unidos. Donald Trump chega ao poder pela segunda vez, mas o cenário em que ele vai governar é diferente de 2016. Agora ele tem maioria na Suprema Corte e no Congresso. Nessa eleição, o Partido Republicano conquistou mais da metade das cadeiras do Senado e pode também comandar a Câmara dos Representantes. Com Trump assumindo a Casa Branca a partir de janeiro de 2025, especialistas já prevêem mudanças no cenário global. Trump abordou vários temas e fez muitas promessas em sua campanha política. Entre elas estão o fim da guerra na Ucrânia, a deportação de imigrantes em massa, o fim do conflito entre Israel e Oriente Médio e a saída dos Estados Unidos da OTAN. Veja tudo o que mudará a partir de 2025 com Trump no poder. Já adianto que esses são, claro, cenários. A dimensão do impacto da agenda Trump vai depender do que ele colocar de fato em prática e de como os países afetados vão reagir. Uma grande dúvida diz respeito à guerra na Ucrânia. Trump repetiu durante a campanha que colocaria fim ao conflito em 24 horas, mas nunca detalhou como. So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. O que parte dos ucranianos teme é que essa intermediação signifique pressionar a Ucrânia a ceder parte de seu território para a Rússia. No governo Biden, os Estados Unidos enviaram 175 bilhões de dólares em ajuda militar para a campanha ucraniana contra a invasão russa. Não está claro se essa ajuda vai continuar. Uma possibilidade levantada por conselheiros de segurança do primeiro mandato de Trump é de que ele condicione a ajuda militar americana a que Kiev inicie negociações com Moscou. Outra pergunta é sobre as deportações em massa de imigrantes sem documentos. Trump prometeu dar início à maior operação de deportação da história dos Estados Unidos e a colocar fim ao direito à cidadania que a lei americana prevê para filhos de imigrantes sem documentos. A imigração foi um dos grandes temas dessa corrida eleitoral e pode afetar diretamente a América Latina, especialmente a América Central, origem de boa parte dos migrantes que atravessaram a fronteira no último ano, e o México, país de cerca de metade dos imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Especialistas em temas migratórios avaliam que Trump pode ter dificuldade para colocar o plano em prática, já que o governo federal precisaria mobilizar um volume grande de recursos para deter e expulsar tanta gente de uma vez do país. O que nos leva ao terceiro ponto, a política de Trump para Israel e para o Oriente Médio. Assim como em relação à Ucrânia, o republicano prometeu levar paz ao Oriente Médio, dando a entender que colocaria fim à guerra entre Israel e o Hamas em Gaza e ao conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano, mas também não detalhou como. Trump falou várias vezes que se estivesse no poder no lugar de Joe Biden, sua política de, abre aspas, máxima pressão sobre o Irã, que financia o Hamas, teria impedido que o grupo atacasse Israel. Em seu primeiro mandato, ele foi um defensor aberto de Israel, chamado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de melhor amigo que o país já teve na Casa Branca. O governo Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, indo na direção contrária de boa parte da comunidade internacional e chegou a transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para lá. A decisão, que não foi revertida no governo Biden, quebrou décadas de tradição da diplomacia americana e foi vista pelos palestinos como tomada de partido na questão controvertida e antiga do status de Jerusalém. Tanto Israel quanto Palestina reivindicam a cidade como capital. O governo Trump também apoiou os assentamentos de colonos israelenses na Cisjordânia, que organizações como a ONU consideram ilegais. Agora, ele tem dito que Israel deve, entre aspas, terminar o que começou contra o Hamas em Gaza e que deve fazê-lo rapidamente, porque o país estaria, abre aspas, perdendo a guerra do ponto de vista das relações públicas. Outra questão é se o novo presidente vai tirar os Estados Unidos da OTAN, a maior e mais poderosa organização militar transnacional do mundo, liderada justamente pelo país. A OTAN foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, para se contrapor à União Soviética. E continua tendo relevância no xadrez geopolítico hoje. A Ucrânia tinha pedido para aderir ao grupo quando foi invadida pela Rússia em 2022. E Vladimir Putin constantemente se queixa de que a Rússia é alvo da aliança. Trump, em diversas ocasiões, manifestou contrariedade à OTAN, se queixando, por exemplo, de que os Estados Unidos contribuíam financeiramente mais do que outros membros.
Ameaçou sair da organização quando era presidente caso os demais países não cumprissem com o acordo de gastar 2% do PIB com defesa. Pelas regras do grupo, um ataque a qualquer país membro é considerado um ataque a todo o bloco. Em fevereiro, Trump disse que os Estados Unidos não protegeriam os países que não pagassem suas contribuições como membros e que a Rússia poderia fazer, abre aspas, o que quisesse com eles. Também se comprometeu durante a campanha a reavaliar fundamentalmente o propósito e a missão do grupo. As ameaças, na visão de alguns analistas, podem ser uma estratégia para pressionar os membros da aliança a aportarem mais recursos. A resposta para essa e outras dúvidas vai ficar mais clara a partir de janeiro de 2025.